Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre o Congresso Nacional. Aqui diz que o Eduardo Bolsonaro fica mais próximo de cassação depois de ofensiva da Câmara e sofre revés com Trump. Ao afirmar na ONU que teve uma excelente química com Lula, presidente dos Estados Unidos pega o bolsonarismo de surpresa. E os bolsonaristas minimizam o gesto do republicano nas Nações Unidas e buscam também possíveis explicações. Já líderes do Centrão dizem que o Eduardo dividirá a direita e ajudará Lula ao tentar a presidência. Paulinho estuda enxugar proposta de redução de penas para conquistar a esquerda e contornar esse impasse. E Lula conclui a sua viagem a Nova York com eventos sobre democracia para o qual não convidou os Estados Unidos. Agora, neste carrossel de imagens, temos aqui um destaque para São Paulo. Uma nova academia do Parque Ibirapuera agrada, porém os aparelhos precisam ser revistos, de acordo com os usuários. E a concessionária afirma que esse projeto terá ajustes graduais. Já na próxima imagem, é sobre a Rua dos Andradas, no Rio de Janeiro. Aqui diz que o sobrado onde Machado de Assis morou enfrenta riscos de colapso. E o Ministério Público move ação para salvar casa no centro da cidade. E Chicago autoriza nado em rio depois de quase um século de despejo de resíduos industriais e humanos e décadas de recuperação. E por último, sobre esportes, jogadores do Racing celebram classificação para as semis da Libertadores, a primeira da equipe em 28 anos, após a vitória sobre o Vélez Sarsfield. O time pode pegar agora o Flamengo. Já sobre a política nacional, Lula prepara a demissão de indicados de Rueda após desembarque e avalia dar pasta do turismo à base. A saída de Celso Sabino abre agora uma disputa entre partidos aliados para ocupar ministério. E sobre as mudanças climáticas, aqui diz que o Brasil dribla Trump e faz acordo com Califórnia para mercado de carbono e transição energética. No meio ambiente, Congresso utiliza emendas para reverter vetos à regra ambiental e para retomar isenções do agro. E a promotoria aciona a justiça contra a grilagem de 110 mil hectares no Piauí. E ainda falando sobre a PEC da blindagem, aqui diz que atos contra a PEC não são monopólio da esquerda, diz o empresário Fábio Barbosa. Para o ex-Febraban e conselheiro do setor, o país necessita realizar uma reforma de valores. Próximo assunto, o protesto veio da sociedade civil, diz Paula Lavigne, sobre ato com participação de Caetano e Chico. A produtora rebate críticas dos bolsonaristas aos artistas em manifestação contra a anistia e PEC. Sobre clima, vento deixa rastro de destruição e provoca alerta para o futuro de São Paulo com a crise climática. Inclusive, esta quarta-feira deve ser fria e com temperatura máxima de 17 graus Celsius lá no estado paulista. No próximo assunto, com salários acima do teto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo gasta 84% da verba anual em 8 meses, mostra o levantamento. O tribunal diz ter feito pagamentos retroativos devidos a servidores públicos e magistrados. E sobre a televisão, em volta ao ar após a suspensão, Jimmy Kimmel nega a intenção de fazer piada sobre a morte de Charlie Kirk e entenda também por que a Disney desistiu de suspender o programa após 5 dias. E sobre São Paulo,
Entenda como a guerra ideológica conduz o debate sobre a gestão municipal depois do caso Kirk. E Ricardo Nunes cede a aliados conservadores e pede a rescisão do contrato da administradora. Já na sessão Pare para Ler, do Folha de São Paulo, nesta quarta, o que ter um gato faz com o seu cérebro. Estudos revelam que a oxitocina, conhecida como hormônio do amor, também é liberada no contato com os felinos, reduzindo o estresse. No caderno Todas, não quero parar, afirma Miriam Meller, atriz que faz 90 anos nos palcos. E o próximo destaque é sobre drogas, que estudos ligam o uso de maconha na gravidez a partos prematuros. Nos assuntos sobre economia, na manhã desta quarta, o primeiro é para o mercado. Nova regra de check-in e check-out ajudará trabalhadores e não elevará os preços, diz a associação. Medida provisória deve prever imposto menor para regularizar criptoativos não declarados à Receita Federal. E essa medida provisória, que taxa lucro do tipo em 17,5%, terá medida semelhante à repatriação. Falando agora sobre juros. Rentabilidade atual de título do Tesouro atrelado à inflação é rara, de acordo com o levantamento. Já na política, o presidente Lula avisa auxiliares que vai anunciar bolos como ministro ao voltar dos Estados Unidos. A nomeação serve para reforçar a esquerda para 2026 e retomar também a ascensão de deputados em São Paulo. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, o primeiro destaque é para a Ásia. Um super tufão chamado Hagasa deixa 14 mortos em Taiwan, em inundações e 33 feridos em Hong Kong. Filipinas também são atingidas, com a mídia local citando já 3 mortos e 5 desaparecidos. A próxima matéria em destaque é para a guerra no Oriente Médio. A flotilha rumo a Gaza diz ter sido atacada por drones do exército de Israel em água internacional e Tel Aviv afirma que a entidade negou proposta para um desembarque de maneira pacífica. Já sobre os Estados Unidos, cidades do país norte-americano deixam de lado as estratégias que tornam o uso de drogas mais seguro no país. Abstinência e ordem pública viram prioridade em mudança polêmica na política sobre esse tema. Já no cotidiano, o primeiro assunto é sobre violência, que diz que a Justiça de São Paulo absolve 14 policiais militares acusados de homicídio devido a caso ocorrido em 2015. Os agentes foram julgados por morte de homens após supostas perseguição e troca de tiros. E Justiça discute se TikTok deve ser obrigado a exibir perfil que divulga atividades perigosas. O grupo La Fênix alega censura, após ser banido por mostrar desafios como grampear a própria pele. Falando sobre saúde, Einstein e Sírio-Libanês lideram entre os melhores hospitais da região. Outras 4 instituições médicas brasileiras aparecem no top 15 aqui da América Latina. Já sobre a Amazônia, pesquisadores querem testar em humanos derivado do gergelim, que atenua AVC em animais. Lembrando que essa doença mata mais de 80 mil pessoas por ano no país e é altamente incapacitante. E nas matérias mais lidas, temos aqui a primeira, que Eduardo Bolsonaro fica mais próximo de cassação após a ofensiva da Câmara e sofre um revés com Trump. Já a segunda matéria mais lida pelo público do Folha é sobre o governo Lula, que os bolsonaristas minimizam o gesto de Trump a Lula e buscam explicações. Próxima matéria mais lida é sobre os feriados do próximo ano. Aqui diz que 2026 terá maior número de feriados em dias úteis dos últimos 10 anos. A quarta matéria mais lida fala sobre o julgamento do ex-presidente, que o Supremo Tribunal Federal reage à sanção, ameaça cancelar acordo e Mota
deve adiar votação de redução de penas. Já a quinta matéria mais lida, na verdade, é uma análise do Folha de São Paulo. Mesmo sem mencionar Estados Unidos e Trump, quase 75% do discurso de Lula na ONU foi dedicado a críticas a Washington. Já no caderno de cultura, temos aqui um texto de Mônica Bergamo, que raridades unem o Museu de Arte Moderna de São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade em mostra. Exposição gratuita apresenta obras dos modernistas Matisse, Leger e de Cavalcante. E por último, na seção multitela, novo reality de Paula Carrossela e série de espiões, que ver na TV no stream nesta quarta-feira. Já na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui a manchete sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Lula e Trump surpreendem e acertam reunião, apesar da troca de acusações na ONU. Os presidentes se encontraram brevemente e o presidente norte-americano afirmou que "me parece um homem muito bom. Ele gostou de mim, eu gostei dele." Em uma reviravolta inesperada, a Assembleia Geral da ONU foi palco da possível aproximação entre Lula e Donald Trump, informou o enviado especial Felipe Frazão. Embora os presidentes tenham trocado as acusações nos discursos, Trump aproveitou a sua fala para anunciar a oportunidade de diálogo entre ambos. Lula abriu a sessão de debates. O americano falou na sequência. E nesse impacto, os dois se encontraram e combinaram um diálogo. A data e o local serão acertados entre os governos. Abre aspas. Ele, fazendo menção ao presidente Lula, "me parece um homem muito bom. Ele gostou de mim e eu gostei dele", fecha aspas, disse Trump. Ele também complementa dizendo que "só faço negócios com quem eu gosto. Eu não faço quando não gosto da pessoa. Quando não gosto, eu não gosto", afirmou Trump, que disse também ter abraçado Lula. Inclusive, o Donald Trump disse que ele e o presidente Lula tiveram uma química excelente e que isso seria um bom sinal. Podemos ver aqui nesta fotografia, antes de discursar na Assembleia Geral da ONU, Trump assistiu ao discurso de Lula e ambos se cruzaram e combinaram a primeira conversa. E uma nota em destaque, o show ideológico de Lula na ONU. O petista fez justas críticas aos Estados Unidos, mas indulgente com tiranias camaradas. Pegou leve com a Rússia e o Hamas. E na capa do Estadão também temos aqui o obituário de Cláudia Cardinale, que o cinema dá adeus à ícone de talento e beleza. Cláudia Cardinale foi a musa de Fellini e estrelou clássicos como A Pantera, Cor-de-Rosa. E sobre cultura, exposição, Rembrandt, o mestre da luz e da sombra, é atração no Rio de Janeiro. E na seção sobre Agroestadão, edição genética se consolida como a próxima revolução. Na editoria de Economia e Negócios, juros em 15% ao ano. Ata, do Copom, reforça tom duro e mercado vê corte da Selic só no próximo ano, em 2026. Elevada incerteza nos cenários externo e doméstico demanda cautela na condução da política monetária, disse o Banco Central. Sobre a Polícia Federal, o presidente da Império de Casa Verde é preso em uma ação contra o tráfico. A operação que prendeu Alexandre Constantino Furtado mira tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. E sobre a Câmara dos Deputados, Mota veta Eduardo em posto de líder. O Conselho de Ética abre processo. Indicação à liderança da minoria era a tentativa de proteger o deputado, que atualmente mora nos Estados Unidos, contra cassação por faltas. E por último, americano critica a ONU, aliados e inimigos e reserva elogios para si, lembrando que o seu discurso durou 56 minutos. De volta à Assembleia Geral, Trump sustentou que a mudança climática é o maior golpe do mundo.
exaltou o fechamento de fronteiras e pediu um Nobel da Paz por ter acabado com guerras. Ele voltou a defender Israel e questionou se a ONU deveria mesmo existir. Em uma mudança de tom, foi duro com os russos. Agora, no jornal O Globo, na manhã desta quarta-feira, temos mais uma vez a repercussão sobre a participação de Trump e Lula na Assembleia Geral da ONU. Aqui diz que, na ONU, Trump cita química com Lula e anuncia reunião sobre tarifas. O americano afirma que taxas ao Brasil são resposta à censura, perseguição e corrupção, mas revela abraço nos bastidores e elogia o brasileiro. Petista critica sanções e diz que soberania e democracia são inegociáveis. E o líder dos Estados Unidos acelera no negacionismo climático. Presidentes se opõem sobre ONU, Gaza e imigração. E a guinada trumpista na guerra da Ucrânia. E esta manchete diz o seguinte: o aguardado encontro, ou melhor, primeiro encontro entre Lula e Donald Trump na Assembleia Geral da ONU teve exposição de visões antagônicas sobre os principais assuntos internacionais. As previsíveis críticas no momento de tensão entre Brasil e Estados Unidos, mas acabou marcada pela surpreendente declaração de entendimento pessoal entre os dois, feita pelo americano. E em seu discurso, pontuado por diversas falácias sobre a crise climática, Trump fez condenações ao Brasil ao explicar por que impôs o tarifaço ao país. No momento de improviso, deu um susto até na delegação brasileira na plateia ao relatar o encontro com Lula momentos antes de subir à tribuna, contando que os dois se abraçaram. Houve uma ótima química e que ele gostou do brasileiro, anunciando uma reunião entre os dois na próxima semana. Esse encontro, de acordo com Itamaraty, deve ser por vídeo ou telefone. E logo antes, Lula fizera um incisivo discurso contra o tarifaço e as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, declarando que a agressão contra o poder judiciário do país é inaceitável e que a nossa democracia e soberania são inegociáveis. Nesta imagem, mais uma vez, podemos ver Trump assistindo ao discurso de Lula nos bastidores da Assembleia Geral da ONU, momentos antes do encontro amistoso entre os dois, relatado pelo próprio norte-americano. E nessa matéria, o jornal o Globo traz aqui dois destaques da fala de cada presidente. Temos aqui de Lula, que ele disse na oportunidade que não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e a nossa economia. Já Donald Trump, na oportunidade do seu discurso, disse que o Brasil está indo mal. Sem nós, eles fracassarão. E ele gostou de mim, eu gostei dele. Só faço negócios com pessoas de quem eu gosto. Tivemos 39 segundos de uma química excelente. E sobre este assunto, contamos aqui também com 3 análises em destaque nesta capa do Jornal Globo. A primeira análise é de Guga Chakra e ele escreve: 2 presidentes com visões de mundo em tudo diferentes. Já Janaína Figueiredo, republicano, abriu uma porta, mas o Brasil deve ser pragmático. E Eduardo Graça, também temos aqui a sua análise: informalidade do americano e tino de negociação de Lula podem ajudar. E um editorial também em destaque na capa do Globo: oferta de Trump abre caminho, mas exige cautela. Falando agora sobre a política nacional, Câmara barra manobra e abre processo contra Eduardo Bolsonaro. O presidente da Casa, que é Hugo Mota, veta a condução do deputado que está nos Estados Unidos a líder da minoria. Conselho de Ética abre processo que pode levar à sua cassação. Também na política, com senadores até do PL contra o texto, CCJ analisa hoje a PEC da blindagem. A maioria da comissão diz rejeitar o texto aprovado na Câmara,
posição que ganhou a adesão de 1/3 da bancada do PL. E com o apoio de mais 7 senadores, Sérgio Moro apresentou emenda para salvar a PEC, limitando a sua abrangência. Na economia, Copom prevê juros altos por tempo prolongado e Haddad se queixa. A ata do Copom, divulgada ontem, enfatiza uma nova fase da Selic de 15% por um período extenso, visando convergir a inflação para a meta. E o ministro da Fazenda afirmou que não há justificativa para a taxa estar em um patamar tão alto. E com falhas no controle, cresce a apreensão de armas pesadas no Sudeste. Pesquisa mostra um aumento de 11% na apreensão de armas de estilo militar, como fuzis e metralhadoras, na região entre 2019 e 2023, quando se chegou a 1.655 peças recolhidas. E o destaque para o Rio de Janeiro, aqui diz que a Alerj aprova a volta de gratificação faroeste a policiais. Os deputados deram aval ao retorno da bonificação a policiais civis por apreensão de armas e neutralização de criminosos e avaliam estender medida à Polícia Militar. Especialistas veem um retrocesso nessa decisão. E o Jornal Globo nos traz aqui mais uma vez um assunto sobre saúde, que é o Alzheimer. E aqui temos uma entrevista com a pesquisadora da Universidade de São Paulo, a Cláudia Suemoto. Ela disse que a verdadeira revolução do Alzheimer é no diagnóstico. E a pesquisadora destaca grandes avanços da detecção da doença por exames de imagem ou sangue, mas vê novos medicamentos com benefícios ainda discretos e limitados a poucos pacientes. Sobre esportes, temos aqui esta matéria. Marcas de aflição. Em vez de eternizar conquistas, as tatuagens de pulgar são para botar a dor para fora, diz o jogador do Flamengo em entrevista a Diogo Dantas. E por último, mais uma vez, o obituário da musa de Fellini e Visconti. Morta aos 87 anos, Cláudia Cardinale estrelou clássicos do cinema italiano. Já no Correio Brasiliense, na capa de hoje, desta quarta, a manchete: Lula e Trump marcam conversa após troca de críticas na ONU. Representantes de quase 200 países na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aconteceu em Nova York, assistiram ao primeiro aceno para a negociação entre os presidentes do Brasil, Lula, e dos Estados Unidos, Donald Trump, após meses de tensões entre as duas nações. Mas antes dos sinais de aproximação, houve discursos duros. O brasileiro defendeu a soberania nacional, segundo ele, inegociável, e criticou o tarifácio e a ingerência norte-americana em assuntos nacionais. Agora, já o republicano falou em censura e ataque à liberdade no Brasil, além também de mencionar relações comerciais injustas. No entanto, os líderes tiveram um rápido encontro e acertaram uma conversa inédita entre eles. Abre aspas. Eu o vi, ele me viu e nós nos abraçamos. Nós concordamos com o encontro na semana que vem. Ele parece um homem muito legal. Na verdade, ele gostou de mim, eu gostei dele. Eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Nós tivemos uma excelente química, é um bom sinal, fecha aspas, surpreendeu Trump. E o diálogo deve ocorrer por videoconferência na próxima semana, segundo assessores do Planalto. E Lula, como nós podemos ver nesta imagem, abriu a Assembleia. E ele disse que a soberania é inegociável. E o petista também disse que Israel usa fome como uma arma. E o republicano amplia ataques à ONU. Na política nacional, blindagem deve ficar na gaveta do Senado. Alvo de fortes críticas, a PEC que protege parlamentares contra processos judiciais tem grande chance de ser rejeitada pelos senadores. A tendência é de que a CCJ vote hoje pela derrubada do projeto aprovado na Câmara.
pelo menos 50 senadores se posicionaram contra a matéria. E o povo continuará nas ruas. A deputada federal Érica Cocai, ao CB.poder, falou sobre as manifestações que aconteceram no último domingo, a presença de artistas e também criticou as tentativas de redução de penas de crimes contra a democracia. E o próximo assunto é uma entrevista também que aconteceu ao Correio com a Gabriela Hollenberg, que ela falou sobre o festival que reunirá propostas de mulheres à COP30. Na saúde da mulher, mamografia liberada a partir dos 40 anos de idade. E Mota barra Eduardo como líder da minoria. Qualquer dose de álcool afeta o cérebro. Já sobre esportes, temos um destaque para Libertadores, os talismãs das quartas. Everton, do Palmeiras, deu ouro olímpico ao Brasil. Montiel, do River Plate, brindou a Argentina com a Copa. E sobre a marcha do descanso, Caio Bonfim encerra ano de competições em 2025 e agora começa a pensar num calendário de 2026 com direito a Mundial em casa. E aqui temos o obituário da musa inspiradora. Uma das atrizes mais belas e celebradas do cinema, Cláudia Cardinale, morreu ontem, aos 87 anos de idade. Uma outra entrevista em destaque é sobre o rigor contra o feminicídio. Há um ano, o Brasil passou a aplicar penas longas contra os feminicidas. Parlamentar com forte atuação no tema, a senadora Margarete Busetti, ela que é do PP, lá de Mato Grosso, analisou ontem os avanços da nova legislação no combate à violência contra as mulheres. E por fim, temos aqui esta matéria que fala entre revolta e emoção. Familiares e dezenas de integrantes da torcida organizada do Vasco se despediram ontem no cemitério de Braslândia, do vascaíno Elmar Vaz, que foi assassinado por flamenguistas no domingo dentro de um ônibus. Eles cobram agilidade na prisão dos culpados e um menor já foi apreendido. A Polícia Civil e o Ministério Público seguem nas investigações que estão sob sigilo. Já no jornal Cearense O Povo, no alto da capa, nós temos aqui um destaque do caderno Vida e Arte, que dos 184 municípios do estado do Ceará, somente 49 possuem secretaria exclusiva para a cultura. E a manchete de hoje é para a reportagem sobre uma chance de negociação. Trump surpreende, faz elogios a Lula e propõe encontro. Presidentes mandaram recados mútuos. Trump surpreendeu com elogios ao dizer que gostou de Lula e o achou agradável. E o Lula fez discurso contra a ingerência em assuntos internos. A perspectiva é de encontro na próxima semana. No caderno de cidades, temos aqui a floresta ao lado do aeroporto. Na verdade, é uma denúncia. A derrubada de 32 hectares da área de mata ocorreu antes do aval do próprio IBAMA. A documentação para autorização de desmatamento ainda estava sendo avaliado quando a remoção das árvores aconteceu. Na editoria de economia, programa de renegociação de dívidas de Fortaleza terá um desconto de até 90%. Na política, Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Eduardo Bolsonaro. Também, mais outro assunto sobre a política, o TRE pede envio de tropas federais para eleição em Santa Quitéria. E por último, na economia, com o avanço do metrô, o governo quer liberar Santos Dumont até o meio de 2026. Já no valor econômico de hoje, no alto da capa, temos aqui estes 3 assuntos. O primeiro, sobre contas públicas. Convencer a população da necessidade de um ajuste fiscal após a eleição não será fácil, diz Alberto Ramos. Em energia,
perfuração de poços de exploração de petróleo e gás no Brasil é a menor desde o início da ANP, em 1998. Em agronegócios, com frota de 1,6 milhão de máquinas, renovação esbarra nas dificuldades de financiamento, diz o Gregory Boschi. Já a manchete sobre as relações exteriores, Lula e Trump trocam farpas na ONU, mas acertam conversa para a próxima semana. Apesar das críticas mútuas em seus discursos, os dois líderes se falaram brevemente e, segundo o americano, houve uma excelente química entre eles. Lula e Donald Trump trocaram farpas em seus discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Mas uma conversa entre os dois presidentes deverá ocorrer na semana que vem de modo virtual. Os dois se encontraram brevemente nos corredores da sede da ONU e, segundo o presidente americano, houve excelente química entre eles. Abre aspas. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, eu vi, ele me viu e nós nos abraçamos, fecha aspas, afirmou o próprio Trump. Ele também disse que nós realmente combinamos de nos encontrar na próxima semana, disse ele, acrescentando que Lula pareceu ser um homem muito agradável. E a proposta da reunião surpreendeu o governo brasileiro. Segundo o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, a conversa deve ocorrer provavelmente de maneira remota, por telefone ou videoconferência. A relação entre os países está abalada pela imposição de tarifas de 50% sobre parte das exportações brasileiras, além das sanções a autoridades como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como represália ao julgamento e condenação de Jair Bolsonaro. E o discurso de Lula foi marcado por uma série de recados ao governo americano. Nossa soberania e nossa democracia são inegociáveis, afirmou ele, fazendo críticas também à política tarifária dos Estados Unidos. Poucas áreas retrocederam, como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em espiral de preços altos. Trump também, ele não poupou críticas ao Brasil, que, segundo ele, agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos. Já um próximo assunto aqui na capa do Valor Econômico, dólar recua a R$ 5,27 e Bovespa volta a bater recorde. O mercado brasileiro teve ontem um dia de alívio, propiciando em parte pela perspectiva de diálogo entre os presidentes Lula e Donald Trump dos Estados Unidos, que tiveram um rápido encontro nos corredores do prédio da Organização das Nações Unidas e devem conversar na semana que vem. O dólar caiu 1,1% para R$ 5,27, que é o nível mais baixo em 15 meses. E, além disso, os juros futuros recuaram. O Ibovespa se descolou da queda das bolsas em Nova York, renovando seu recorde. E o índice teve alta de 0,91%, fechando em 146.425 pontos. E na visão dos investidores, a eventual aproximação entre Lula e Trump reduziria as tensões entre os dois países. A divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, também ajudou os preços dos ativos brasileiros, ao mostrar um tom mais suave do que o do comunicado que veio a público após o encontro da semana passada. A próxima chamada de capa, CARF permite tributação controlada no exterior. A Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, reverteu a decisão de primeira instância e permitiu
a tributação de lucro obtido por controlada no exterior, em país com o qual o Brasil mantém tratado contra a bitributação, no caso a Argentina. Até então, os contribuintes vinham conseguindo reverter a cobrança na esfera administrativa ou, ao menos, evitar a imposição de multa. E esse tema de repercussão bilionária para os cofres públicos aguarda uma definição no Supremo Tribunal Federal. Por hora, o placar no STF é favorável à União, por 3 votos a 1. E aí, no próximo assunto, o relator da medida provisória propõe taxação de 7,5% para LCI e LCA. O relator da medida provisória alternativa ao IOF, que é o deputado Carlos Zaratini, ele que é do PT de São Paulo, vai propor um aumento da alíquota de tributação das letras de crédito agronegócio, LCA, e imobiliário, o LCI, de 5% para 7,5%. Agora, por outro lado, debêntures incentivadas e certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio ficariam isentos de imposto de renda para a pessoa física. E Zaratini também propôs a isenção de imposto de renda para fundos de investimento imobiliário e nas cadeias produtivas agroindustriais, que tiverem pelo menos 100 cotistas. A proposta original estabelecia a tributação desses investimentos em 5%. E o relatório que prevê as mudanças foi levado ontem à reunião com as lideranças partidárias, que apresentaram sugestões, e a votação na comissão mista do Congresso deve ficar para a próxima terça-feira. E na política, Hugo Mota rejeita manobra para salvar Eduardo Bolsonaro. Um dia após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação no processo da tentativa de golpe, o deputado Eduardo Bolsonaro sofreu ontem 2 derrotas importantes na Câmara. Em uma delas, o presidente da Casa, Hugo Mota, rejeitou a manobra da oposição que indicou o filho de Bolsonaro como líder da minoria, para tentar impedir que ele viesse a perder o mandato por excesso de faltas. E o outro revés foi a instauração do processo de cassação no Conselho de Ética, por quebra de decoro parlamentar. Em entrevista ao portal Metrópolis, Eduardo prometeu levantar a temperatura em cima de Hugo Mota, afirmando não ter outra saída. Trump diz que vai ajudar a Argentina. Donald Trump se reuniu com o presidente argentino Javier Milei e reafirmou seu apoio ao aliado latino-americano, sinalizando disposição em fornecer a ajuda financeira prometida pelo Tesouro dos Estados Unidos, apesar de não ver necessidade de um resgate formal. Nenhum detalhe dessas negociações foi divulgado, porém o Banco Mundial anunciou que acelerará 4 bilhões de dólares em investimentos previamente acordados. E o Banco Interamericano de Desenvolvimento se comprometeu a desembolsar 3,9 bilhões de dólares nos próximos 15 meses. O mercado argentino teve um dia bastante positivo, com a expectativa do esperado apoio dos Estados Unidos. E abre aspas, vamos ajudá-los. Não acho que precisem de resgate, fecha aspas, disse Trump. E Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, está trabalhando com o país, fecha aspas, afirmou o Donald Trump. Já um próximo assunto que o jornal Valor Econômico nos traz nesta quarta-feira é sobre beleza, que aos 45 anos de idade, o ator Cauã Raymond diversifica os seus investimentos com o lançamento de uma linha de produtos masculinos de cuidados pessoais. E abre aspas, quando comecei, vi que não poderia ficar só com a televisão. O mercado de bem-estar masculino tem crescido no Brasil, fecha aspas, afirma o ator. No próximo assunto, o CCJ deve derrubar PEC da blindagem. Olá, estamos dando início ao nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência.
Hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques pelo site do Jornal o Globo. Temos aqui um destaque para a negociação. Lula pode oferecer minerais críticos de regulação de Big Techs em negociação com Donald Trump. Assuntos comerciais devem estar à mesa em uma agenda bilateral dos presidentes. Na política, bolsonaristas temem o relaxamento de sanções após um aceno de Trump a Lula. Enquanto Eduardo minimiza elogios ao petista, lideranças do campo veem espaço para a aproximação com o governo dos Estados Unidos. A fala do presidente Donald Trump, com elogios ao presidente Lula na Assembleia Geral da ONU, acendeu um alerta para lideranças bolsonaristas ouvidas pelo jornal o Globo. Trump disse ter sentido uma afinidade recíproca por Lula e afirmou que os dois devem conversar nos próximos dias, o que motivou um sentimento de temor de que a movimentação possa se traduzir em relaxamento das sanções impostas a ministros do Supremo Tribunal Federal durante as negociações pelas tarifas estipuladas aos produtos brasileiros. Embora o discurso oficial do bolsonarismo seja o de replicar o tom do deputado Eduardo Bolsonaro, que minimizou os acenos feitos por Trump a Lula, as lideranças do Congresso avaliam que Lula pode obter uma reaproximação com o governo americano, o que tem um potencial para promover um armistício nas recentes sanções. Além de aplicar uma sobretaxa de 50% a parte dos produtos brasileiros, os Estados Unidos também impuseram sanções individuais a autoridades do país, como o cancelamento de vistos e uso de lei Magnitsky, em resposta ao processo e também à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela trama golpista. A restrição mais rígida, criada para punir estrangeiros acusados de corrupção grave ou violações de direitos humanos e que impede transações financeiras por meio de instituições que atuam nos Estados Unidos, foi imposta ao ministro Alexandre de Moraes do STF e à sua esposa, que também é advogada, Viviane Bassi de Moraes. E ao comentar na terça-feira as falas de Trump nas redes sociais, o Eduardo argumentou que o republicano fez exatamente o que sempre praticou, ao citar que o americano aumentou a tensão, aplicou sanções e depois se recolocou à mesa em posição de força. Na avaliação do Eduardo, o movimento do presidente dos Estados Unidos não representa uma vitória de Lula, mas um passo calculado. O Eduardo ainda citou como exemplo a sanção imposta à esposa de Moraes, na véspera do discurso, que chamou de um recado claro e direto. Para Eduardo, o gesto evidenciou a firmeza estratégica de Trump, que logo em seguida abriu um espaço para diálogo. E aqui nós temos, por exemplo, o que o Eduardo Bolsonaro escreveu sobre esse assunto. O que se vê é a marca registrada de Trump. Ele entra na mesa quando quer, da forma que quer e na posição que quer. E ainda de acordo com Eduardo, caberá a Lula tentar extrair algo de positivo em um cenário no qual o Brasil depende do bom relacionamento com os Estados Unidos. Ele também afirmou que, ao final, Trump ainda disse que sem os Estados Unidos, o Brasil vai mal. Não há para onde correr. O Brasil precisa dos Estados Unidos, reconheça isto ou não. E a fala de Trump ocorreu logo após o discurso do presidente brasileiro, que fez várias críticas indiretas aos Estados Unidos e ao republicano. E o tom de Lula foi elogiado na terça-feira pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, para quem o Brasil precisa defender, como fez o petista, a sua soberania diante do aumento de tarifas e de sanções anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. E nas redes sociais, esse gesto de aproximação de Trump mobilizou da esquerda à direita brasileiras. Por exemplo, o líder do PT na Câmara, que é o Lindenberg Farias, lembrou da relação que o petista teve com George Bush
republicano que governou os Estados Unidos entre 2001 a 2009 e afirmou que a altivez do presidente brasileiro faz com que ele seja respeitado por líderes mundiais. E o Lindenberg Farias disse o seguinte: fico vendo como essa turma bolsonarista deve estar desesperada. Lula é genial, maior orgulho de seguir esse cara. Já a deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, afirmou que Trump recalculou a rota. Depois do Elon Musk falhar, do tarifaço falhar e dos ataques contra a nossa democracia e soberania falharem, Trump recalculou a rota. Acaba de elogiar o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU e disse que teve uma ótima química com ele. Nada muda o futuro de Jair Bolsonaro. Fecha aspas, disse a deputada Erika Hilton. Agora, por outro lado, já a deputada Júlia Zanatta, ela que é do PL de Santa Catarina, afirmou que agora a narrativa de Lula de que Trump é que não queria negociar cai por terra e que Trump fez a parte dele. E também no X, o deputado Felipe Barros, que também é do PL lá de Paraná, ironizou dizendo que Trump quer falar com o Lula. O problema é que do outro lado, o Lula. E aqui temos um texto de Vera Magalhães sobre este assunto e ela escreve o seguinte: conversa Lula-Trump exige diplomacia e não química. O caso encontro se confirme, Itamaraty, Planalto e equipe econômica precisam prepará-la com profissionalismo e pragmatismo. E ainda falando agora na política nacional sobre a PEC da blindagem, que é um assunto aqui que está em destaque neste carrossel de imagens, como o Congresso aprovou o fim da imunidade parlamentar. Sobre esportes, temos uma matéria sobre o jogador do Flamengo. O Eric Pulgar supera a timidez e fala de dores e dificuldades que já enfrentou em sua vida. E conheça o drone dos Estados Unidos, que promete ser mais letal e barato que o F-35. E sobre os bastidores da Assembleia Geral, ONU registra Trump assistindo ao discurso de Lula antes do abraço entre os dois chefes de Estado, como a gente consegue observar aqui nesta imagem. E ainda temos uma análise na editoria de esportes: o Renato Gaúcho deixa o Fluminense com méritos, mas pressão da torcida pesa em demissão. Na política nacional, Supremo Tribunal Federal publica a ata de julgamento de Bolsonaro e inicia prazo para o acórdão. A publicação do acórdão é o que inicia a contagem do prazo para as defesas apresentarem recursos, como os embargos de declaração. E ainda temos uma entrevista também aqui em destaque no site. Alessandro Vieira disse o seguinte: o Alessandro Vieira, que é o relator de proposta sobre a blindagem. Na entrevista, ele disse que é uma PEC desenhada para proteger bandido. CCJ do Senado analisa nesta quarta projeto aprovado na Câmara, com parecer pela rejeição integral da PEC. E Malu Gaspar escreve o seguinte assunto: o diagnóstico de senadores da oposição sobre PEC da blindagem. Agora temos uma fatalidade que aconteceu aqui no nosso país. Queda de avião mata um famoso arquiteto chinês, cineasta brasileiro e outros dois no Pantanal. E eles estavam a bordo da aeronave que caiu na zona rural lá em Mato Grosso. E esse acidente aéreo aconteceu na noite de terça, matou 4 pessoas, incluindo um dos maiores arquitetos do mundo e o cineasta brasileiro, na zona rural de Aquidauana, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. E cineasta morto em queda de avião dirigiu o filme indicado ao Emmy sobre acidente da Chapecoense. O Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz estava a bordo de aeronave que caiu na zona rural de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Agora, um outro destaque na política nacional: Eduardo Bolsonaro em apuros. Da perda de liderança ao total de faltas
entenda tudo o que ameaça o mandato do deputado. Nesta semana, o deputado foi barrado de assumir o cargo na Câmara e vira agora um alvo de processo da própria PGR. E o próximo assunto é que diz que líder do PCC, morto pela polícia militar, integrou o chamado Bonde dos 14. Ele planejou o atentado contra o ex-delegado-geral em 2019, diz The Hit. A Polícia Civil vai analisar agora o celular de Cleberson Paulo dos Santos, o líder do PCC que foi morto, e apurar sua eventual participação na morte de Rui Ferraz Fontes na semana passada. Um outro destaque é para o efeito colateral do tarifaço de Trump. Agora, falando sobre a economia. China inunda o mundo com onda de exportações baratas. Desvio de produtos taxados nos Estados Unidos para outros países era esperado, mas aumentam os desafios das empresas dos países que viraram novos destinos. E Cidade do Rio terá seu primeiro clube de surf com piscina de ondas e o projeto está avaliado em R$ 1 bilhão. E na saúde, a Anvisa suspende café, whey protein e suplementos alimentares no Brasil. E um outro assunto, temos aqui um texto de Anselmo Góes. Leniel Borel, que é o pai do menino Henry, apresenta queixas-crime contra o pai de Jairinho. O coronel da reserva da Polícia Militar, que é o Jairo Souza Santos, é o pai do médico acusado de matar o menino Henry Borel em março de 2021, no Rio de Janeiro. Falhas no controle despejam armas de guerra no Sudeste, berço das maiores facções do Brasil. E na média, um armamento bélico potente foi encontrado nas mãos de bandidos a cada 5 horas, de acordo com o levantamento do Instituto Sou da Paz. E aqui temos uma entrevista falando sobre saúde. A partir dos 65 anos, prevalência de Alzheimer dobra a cada 5 anos, diz a professora da USP. A diretora do Banco de Cérebros da Universidade, a Cláudia Suemoto, é um dos maiores nomes na pesquisa sobre Alzheimer e demência aqui no nosso país. Agora, um outro destaque internacional diz que o Kremlin afirma que seguirá com guerra na Ucrânia, após Trump chamar a Rússia de tigre de papel. O presidente americano disse na terça-feira que Kiev poderia retomar militarmente o território tomado por Moscou, em uma reviravolta que causou surpresa até mesmo em Zelensky. E brasileiro batedor de carteiras em Bondinho de Lisboa é condenado aos 74 anos. Teve pena de 6 anos e 6 meses confirmada a coluna pelo Supremo Tribunal de Justiça. E sobre um crime em Belo Horizonte, delegada casada com assassino, confesso de Gari, fez 29 pesquisas sobre boletim de ocorrência e relatou suspeita a irmão. A Ana Paula Balbino usou filtros de nomes e placa do carro enquanto acompanhava o registro da ocorrência em sistema da Defesa Social. E aqui diz que a delegada, que é a Ana Paula, fez pesquisas sobre o registro policial da morte do Gari Laudemir de Souza Fernandes, no dia 11 de agosto, antes de o marido ser preso como suspeito do crime, de acordo com as apurações da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais. Renê Nogueira Júnior, que confessou ter aberto fogo contra o profissional da coleta de lixo, foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, ameaça e fraude processual. Agora, a servidora foi indiciada por prevaricação, por supostamente não ter praticado algum ato que deveria na condição de agente público. E também posse ilegal de arma, já que a pistola utilizada no caso pertencia a ela. Um outro assunto é um texto aqui de Lauro Jardim. Ele escreve: PGR opina contra retorno de governador do Tocantins afastado por suspeita de corrupção. Agora, no Rio de Janeiro,
Aqui diz: maior favela do país, Rocinha ganhará plano inclinado e terá moradores reassentados. Essas obras também chegarão ao Alemão e ao Rio Acari. A Câmara Municipal aprovou a autorização para que a Prefeitura contraia empréstimos no valor de 882 milhões de reais para a realização de intervenções, que devem começar no ano que vem. E aqui temos a imagem da favela da Rocinha, e essa comunidade será uma das beneficiadas com o retorno das obras do PAC. Na política do Rio, Crivella é condenado em R$100 mil em ação por ato discriminatório na Bienal do Livro. O ex-prefeito do Rio determinou que publicações com representações afetivas entre pessoas do mesmo gênero deveriam ser lacradas. E a Operação Miracle Center, que cobrava por orações em Niterói. E esse bando prometia curas e milagres para as pessoas. E esses valores cobrados variavam entre R$20 e R$1,5 mil. E as transferências eram realizadas via Pix. Aqui diz que a Polícia Civil do Rio e o Ministério Público Estadual deflagraram hoje, nesta quarta, a Operação Blasfêmia, que mira uma quadrilha que cobrava fiéis para fazer orações, prometendo curas e milagres. Os criminosos atuavam a partir de uma central de telemarketing no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um pastor que deve passar agora a usar uma tornozeleira eletrônica e outros 22 integrantes do grupo foram denunciados. A investigação identificou movimentações superiores a R$3,3 milhões em um período de 2 anos. E, com base nisso, foram decretados o sequestro de bens e também bloqueio de contas bancárias dos investigados, bem como de empresas a elas vinculadas. E o objetivo dessa ação é cumprir mandados de busca e apreensão. E ainda de acordo com o Ministério Público, lá do Rio de Janeiro, o grupo era chefiado por Luiz Henrique dos Santos Ferreira, mais conhecido como Profeta Henrique Santini, que tem mais de 8 milhões de seguidores nas suas redes sociais. De acordo com a denúncia, ele divulga diariamente promessas de milagres voltados à vida financeira e afetiva dos fiéis e disponibiliza um número de telefone para os interessados entrar em contato direto com ele em busca de resolução de seus problemas. E ainda de acordo com o Ministério Público, o atendimento espiritual fazia parte de um esquema de exploração financeira dos fiéis. Dezenas de vítimas foram levadas a crer que falavam diretamente com esse Henrique, mas na verdade estavam em contato com atendentes que fingiam ser ele, utilizando áudios previamente gravados, inclusive com pedidos de contribuição em dinheiro em transferências via Pix. E ainda de acordo com a denúncia, os atendentes contratados não possuíam qualquer autoridade religiosa. E a denúncia também relata que ao menos 7 adolescentes foram aliciados para participarem desse esquema. E ainda no Rio de Janeiro, operação cumpre mandados contra a narcomilícia, que extorque dinheiro de comerciantes em Campos. 3 integrantes da quadrilha foram denunciados por extorsão, associação criminosa e associação para o tráfico. Já na cultura e entretenimento, no caderno, Emma Watson revela motivo que a levou a hiato de 7 anos na carreira de atriz. Destruidor de almas, a atriz britânica afirmou que essa pressão da fama e exigências do lado promocional da produção cinematográfica a levaram a repensar a sua vida profissional. Kendrick Lamar, Linkin Park, Oasis e Dua Lipa. Veja shows internacionais que vão agitar o Brasil ainda neste ano. E após suspensão, Jimmy Kimmel volta à TV e faz uma defesa emocionada da liberdade de expressão. E a autora de Normal People é premiada no Reino Unido, mas não vai à cerimônia por medo de prisão. Em saúde e bem-estar, dermatologista alerta sobre penteado da moda que pode causar alopecia grave.
nas mulheres. Embora seja conveniente, há uma solução rápida para disfarçar cabelos oleosos, esse penteado não deve ser feito com frequência. Aqui diz, por exemplo, que essa tendência apresenta penteados extremamente elegantes, com coques presos ou semipresos em gel. Embora tenha se espalhado para todas as mulheres, é comum vê-la em meninas que praticam ginástica rítmica ou em pessoas que trabalham em restaurante. Um outro assunto, infecções por bactérias do pesadelo crescem quase 70% nos Estados Unidos em 4 anos. E um relatório do CDC alerta para micro-organismos resistentes que podem transformar casos comuns em desafios médicos graves. Já em esportes, entenda o quanto o retorno de Jorginho pode ajudar o time na Libertadores. E Dembélé se torna o 10º jogador a conquistar a bola de ouro, Liga dos Campeões e Copa do Mundo. Sobre o Brasileirão, o Jornal Globo nos traz aqui esta matéria em destaque. Botafogo e Grêmio se enfrentam com uma série de desfalques. E compare o tempo de Harry Styles, que fez a maratona de Berlim em menos de 3 horas, com outras celebridades. Agora, já em negócios, temos aqui este assunto que, de acordo com os dados do IBGE, após ChatGPT e concorrentes, o número de indústrias brasileiras que usam IA cresce 2,5 vezes em 2 anos. Na economia internacional, o Banco Mundial e o BID vão antecipar 8 bilhões de dólares à Argentina, em meio à crise cambial do país. Scott Bessent diz que Estados Unidos estão negociando linha de swap de 20 bilhões com a Argentina. E no Valor Invest de hoje, queda do dólar ajuda brasileiros a acumular milhas em cartões. Na editoria internacional, Casa Branca condena suposto constrangimento intencional após escada rolante travar com o presidente Donald Trump. E após a cena de Trump, vídeo mostra elogio de Macron a Lula, Assembleia da ONU, você é um guerreiro. E a Ásia está em alerta, o super tufão Hagasa sobe para 1 milhão o número de pessoas que deixaram suas casas lá na China. E Kremlin seguirá com guerra na Ucrânia após Trump chamar a Rússia de tigre de papel. Em variedades sobre o escândalo em um show do Coldplay, marido de chefe de RH também foi ao show acompanhado de uma outra mulher. Um outro assunto, o adolescente afegão viaja escondido em trem de pouso até a Índia. E a Arca de Noé russa retorna à Terra com mais de 1,5 mil moscas e 75 camundongos. E essa chamada Arca de Noé passou 30 dias em órbita. Agora, no Correio Brasiliense desta quarta-feira, morre Guilherme Reis, ator e ex-secretário da Cultura do Distrito Federal. Para a previsão do tempo, alerta de tempestade, o Distrito Federal tem chuva com raios e rajadas de vento. Capital chega em alerta amarelo de tempestade emitido pelo INMET, com risco de ventos de até 60 km por hora e um acumulado de 50 milímetros de chuva por dia. E relator da PEC da blindagem. Página triste do Parlamento. O relator apresenta parecer pela rejeição total da PEC da blindagem. E no acidente, arquiteto e cineastas premiados morrem em uma queda de avião no Pantanal. Agora sobre um outro assunto. Concurso da Polícia Federal. Resultado provisório do teste físico está disponível. E sobre segunda fase, concurso para diplomata tem resultado provisório publicado. OMS desmente Trump sobre o uso de paracetamol ter relação com o autismo. Também o Correio Brasiliense traz aqui um assunto sobre tributos, que a Câmara marca a votação da isenção do imposto de renda para o 1º de outubro. Na Câmara dos Deputados, presa na Itália, sobre a Câmara dos Deputados, presa na Itália, Zambelli será ouvida na Câmara sobre perda do mandato. E um destaque para a América Latina.
Lula e presidente do Peru discutem cooperação bilateral em Nova York. Também temos aí um destaque para a relação entre Lula e Trump. Encontro marcado para testar química. Inclusive, o Correio também traz uma análise sobre essa situação. Um momento mágico entre Lula e Trump na ONU que nem eles esperavam. Em um podcast do Correio, mulheres organizam um festival em Brasília para influenciar a agenda da COP30. Sobre o Congresso, Haddad é cobrado na Câmara sobre dívidas rurais e taxação de LCA. E um caso sobre o homicídio de um torcedor do Vasco dentro de um ônibus. Um adolescente até o momento foi apreendido. Sobre meio ambiente, estudo alerta para uso de mercúrio na mineração ilegal. No CB.debate, temos um destaque mais uma vez para o Outubro Rosa. CB.debate irá abordar os desafios do câncer de mama. Educação no mundo digital é tema também de debate no Correio na quinta-feira. E passageiros andam pelos trilhos no túnel do metrô após uma descarga atmosférica. Imagens gravadas por usuários que circulam em redes mostram a gravidade da situação e é possível ver dezenas de pessoas andando pela lateral do trilho. E de acordo com o metrô do Distrito Federal, equipes de manutenção foram acionadas imediatamente para reparar essa falha no sistema. Já em cidades, grupo de capoeira de Ceilândia representa o Distrito Federal nos Estados Unidos. Sobre o concurso do Corpo de Bombeiros, lá no Distrito Federal, confira os requisitos para participar do certame. Aumento em meio a impasse sobre consórcio interfederativo no entorno. Um reajuste de 2,9% nas passagens do entorno entrou em vigor na terça-feira, dia 23, por decisão da ANTT. Apesar dos pedidos de adiamento dos governos do Distrito Federal e de Goiás, que propõem a criação de um consórcio interfederativo para gerir o transporte na região. Distrito Federal inicia o último bloco dos Jogos da Juventude com 4 pódios. E o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios cobra explicação sobre assassinato de torcedor dentro de ônibus. Dando continuidade ao site do Correio Brasiliense, temos aqui uma entrevista em destaque que ocorreu ao CB.poder. Senadora defende mais tempo na cadeia para os feminicidas. Em entrevista ao CB.poder, a senadora Margarete Buzzi, ela que é do PP do Mato Grosso, destacou o avanço da lei do feminicídio, que pune de forma rigorosa agressores. Ela lembrou que a primeira condenação aconteceu em Samambaia e o homem foi condenado a 43 anos de prisão. E falando sobre isso, um homem que atropelou e matou ex-companheira é condenado a 67 anos. Também temos um caso aqui de violência. Homem esfaqueado 10 vezes no Gama foi morto por se envolver com o ex do autor. A vítima foi identificada como Rodrigo Páscoa da Silva, de 42 anos. O suspeito foi preso pela Polícia Civil. Sobre o mercado de trabalho, a Shopee abre vagas de emprego no Recanto das Emas, em Santa Maria. E um menor é apreendido por esfaquear o próprio pai em Samambaia Norte. Na Editoria Brasil, Polícia Militar mata membro de grupo do PCC ligado à morte de ex-delegado. E sobre o caso da morte do Gari, lá em Belo Horizonte, a delegada confidenciou ao irmão que suspeitava do marido. Em Operação Vila do Conde, a Polícia Federal desarticula uma quadrilha de tráfico de drogas. Já em Pernambuco, a estátua da Havan é destruída por incêndio. Na política, o Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Eduardo Bolsonaro. Já no nosso Supremo, Barroso faz balanço do Supremo Tribunal Federal e comenta a PEC da blindagem. E assunto do visto dos Estados Unidos é página virada, diz Jorge Messias. E o segredo por trás da gravata do presidente Lula, em seu discurso lá em Nova York.
E Érica Cocai, em entrevista também ao CB Poder, diz que população é contra a anistia. Nos assuntos internacionais, Trump critica a ONU após ficar preso em escada e falar sem teleprompter. E Donald Trump também ataca as Nações Unidas e faz afagos ao próprio ego. E sobre essa repercussão internacional de encontros inusitados, o que a imprensa disse sobre Lula e Donald Trump? E uma análise aqui que o Correio Brasiliense nos traz diz o seguinte: Estados Unidos é a única potência contra o reconhecimento da Palestina. Já na economia, confiança do consumidor alcança melhor nível desde o mês de dezembro. Sobre o mercado financeiro, o dólar fecha no menor nível em 15 meses após aceno de Trump a Lula. E Haddad chama Trump de companheiro após aceno dos Estados Unidos. E ainda sobre essa pressão internacional, decisão dos Estados Unidos de tarifar Brasil foi política e economicamente errada. Agora, no assunto de ciência e saúde, tomar menos café nos faz ter sonhos mais intensos? Aqui diz que muitas pessoas costumam afirmar que depois que reduzem a ingestão da cafeína, passam a ter sonhos mais vívidos e até mesmo assustadores. Sabemos que a cafeína influencia a qualidade do sono, mas o que se sabe em relação aos nossos sonhos? Sobre oftalmologia, estudo atesta a eficácia de colírio contra a vista cansada. Na saúde feminina, especialista agora celebra a novidade recomendada para mamografia. Ela disse que isso é fundamental. Antes, o protocolo oficial do Sistema Único de Saúde, o SUS, orientava apenas pacientes a partir de 50 anos de idade para a realização do exame, independente aí da presença de sinais ou sintomas. Agora, o primeiro grupo, de 40 a 49, terá acesso garantido ao exame, sem rastreamento obrigatório bienal. Na saúde também temos um assunto para a demência, que 1 a 3 doses de álcool por semana já elevam o risco de demência em 15%, afirma um estudo. Os hábitos de consumo de álcool foram avaliados por meio de questionários e mais de 90% dos participantes relataram o uso dessa substância. Agora, no Estadão, temos aqui um destaque para a insegurança pública. Derrite disse o seguinte: vamos usar o dinheiro que tomamos da mulher do Marcola para financiar a segurança. O secretário da Segurança de São Paulo afirma ser favorável a uma agência nacional antimáfia para combate ao crime organizado e prevê estruturar departamento de delitos cibernéticos, uma rota da internet. E o próximo assunto, promotor diz o seguinte sobre esse crescimento da facção criminosa PCC. São Paulo falhou e não fez a sua lição de casa. E conheça também golpes que usam biometria facial para desviar dinheiro. Tudo perfeito para enganar. E juiz vê pacto corrupto e condena ela do PCC para fraudes a 32 anos de prisão, a ex-vereador a 28. Integrante do PCC que teria jurado o ex-delegado-geral de São Paulo é morto. E um acidente, agora um outro assunto sobre a tragédia que aconteceu lá no Mato Grosso. Acidente aéreo no Pantanal mata um dos maiores arquitetos do mundo. 2 cineastas brasileiros e um piloto. E também quem era esse arquiteto, que ele era chinês, que morreu em acidente aéreo no Pantanal. Também quem eram esses 2 cineastas brasileiros que morreram também nessa fatalidade no avião. No Congresso, o Senado reforça freio a polêmicas aprovadas na Câmara e deve barrar a PEC da blindagem. E relator recomenda a rejeição da PEC da blindagem e diz que a proposta é abrigo para criminosos. Agora, na seção de opinião aqui do Estado de São Paulo, temos aqui estes 3 textos. O primeiro diz o seguinte: o show ideológico de Lula na ONU. O petista fez justas críticas aos Estados Unidos, mas
fiel à sua natureza, pegou leve com a Rússia e o Hamas. Já o segundo assunto, o jornal escreve o seguinte: para caçar Eduardo, o motivo importa. É inaceitável que ele seja caçado por faltas e não por ter escandalosamente quebrado o decoro parlamentar. Já um terceiro texto fala sobre uma pressão descarada. O presidente do Banco Central vai juntar a diretoria e tomar a decisão de baixar juros, diz Fernando Haddad. Agora, já que no Judiciário Brasileiro, temos aqui o primeiro assunto, que é um destaque para a Rádio Justiça. A Justiça Federal determina ações para garantir fornecimento de energia elétrica em aldeias indígenas de Canela, no Rio Grande do Sul. Ainda na programação de hoje, desta quarta-feira, a rádio irá destacar campanha nacional que promove a inclusão de pessoas com deficiência. E sobre a posse no Supremo, prazo para credenciamento da imprensa termina hoje, dia 24, às 18 horas da noite. E essas inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Supremo Tribunal Federal afasta requisitos para novas unidades de preservação ambiental em Mato Grosso. Decisão do ministro Alexandre de Moraes reforça um possível prejuízo ao meio ambiente e regramento diverso do adotado pela União. E programa de combate à desinformação do Supremo Tribunal Federal é premiado no 4º Prêmio CAMP. E a iniciativa ganhou ouro como a melhor estratégia de imprensa e bronze pelo conjunto de todos os projetos. Também temos aqui esta matéria que a primeira turma anula a decisão do TST que obrigava Correios a demitir trabalhadores temporários. De acordo com um colegiado, não ficou provado que a contratação se deu em vagas destinadas a concursados. Ministro Flávio Dino é eleito presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ele sucede o ministro Cristiano Zanin e ocupará o cargo por 1 ano. Também temos aqui um próximo assunto no STF, que o presidente da República pede ao Supremo que despesas tributárias integrem base de cálculo do PIS/COFINS. A relatora da ação é a ministra Carmen Lúcia. O presidente do Supremo participará da divulgação de um novo estudo sobre litigância contra o poder público. Evidências e propostas decorrentes da pesquisa serão apresentadas na sede do BNDES, lá no Rio de Janeiro. E o Supremo Tribunal Federal limita emendas individuais na Assembleia da Paraíba a 1,55% da receita líquida do Estado. Em uma liminar, o ministro Alexandre de Moraes equiparou o percentual do Parlamento Estadual ao previsto pela Constituição para a Câmara dos Deputados. Agora, no site aqui da Agência Brasil, temos um primeiro assunto em destaque. Aqui diz que a Unesco chama a atenção para a qualidade das refeições escolares no mundo. E esse relatório defende o uso de alimentos frescos e um monitoramento nutricional para as crianças e os adolescentes. No internacional, a Interpol apreende 450 milhões de dólares em operação contra crimes cibernéticos. Esse anúncio foi feito pela Agência Policial Internacional. Na educação, INEP conclui hoje a aplicação das provas do Enseja-PPL. Os gabaritos devem sair dia 6 de outubro. Lembrando que, no caso, essa aplicação do Exame Nacional para certificação de competências de jovens e adultos para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. A abertura do Cine BH homenageia Carlos Francisco com sala lotada. Na economia, um número de empresas industriais que usam IA cresce 163% em 2 anos. A utilização chega a 41,9% das companhias pesquisadas pelo IBGE em 2024. E hospitais de Gaza estão à beira do colapso com a ofensiva israelense. Instalações que resistem seguem sendo alvo de ataques aéreos.
IONG alerta para a alta do trabalho infantil entre crianças de 5 a 9 anos de idade. E Cláudia Cardinale, estrela do cinema italiano, morre aos 87 anos de idade. Símbolo do cinema italiano pós-guerra, teve carreira longa e também variada. Aqui também temos o assunto para o estado do Ceará. O governo do Ceará promete água de reuso para instalar data center. Além de água, essas empresas consomem muito energia. O governador do Ceará, Wilmano de Freitas, prometeu um sistema de tratamento de água para abastecer as empresas de armazenamento e processamento de dados, os data centers, que instalarem no estado. O complexo do Porto do Pecém, que é a região metropolitana aqui de Fortaleza, vai receber o novo polo industrial. Lembrando que esses data centers consomem muita água usada no resfriamento de equipamentos. E é justamente o fato de demandarem água que a instalação dessas empresas no Ceará, que inclusive é o estado com histórico de secas graves, tem gerado preocupação. E por último, defesa da democracia e metas da COP30 encerram a agenda de Lula nos Estados Unidos. O presidente participa nesta quarta de últimos compromissos da sua viagem aos Estados Unidos. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites dos jornais aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha e fica mais uma vez o convite para acompanhar também a nossa programação completa aqui da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima.